Às vezes você está no meio de várias pessoas. Tem conversa, tem risada, tem mensagem, tem movimento. E mesmo assim, sente um vazio estranho que ninguém ali percebe. Você responde, você participa, você até sorri. Mas por dentro, parece que nenhuma daquelas pessoas realmente chegou até você. E talvez essa seja uma das experiências mais confusas da vida. Estar acompanhado por fora e completamente sozinho por dentro. Talvez você conheça isso bem demais. Você está ali fisicamente, mas emocionalmente distante. O assunto acontece, as pessoas falam, o momento passa e alguma parte sua continua intocada o tempo inteiro, como se existisse um vidro invisível entre você e o resto do mundo. Você vê tudo, ouve tudo, participa de tudo, mas não sente que realmente pertence àquilo. E quanto mais isso acontece, mais difícil fica explicar. Porque por fora parece que está tudo normal, mas por dentro parece que você está desaparecendo no meio da presença. E talvez seja exatamente aqui que quase todo mundo entende a solidão do jeito errado. Porque quando a maioria das pessoas pensa em solidão, imagina ausência, um vazio, silêncio, isolamento. Mas talvez a pior forma de solidão não seja ficar sem ninguém por perto. Talvez a pior forma de solidão seja olhar ao redor, ver pessoas e ainda assim sentir que não existe um caminho real entre você e nenhuma delas. Porque a solidão nem sempre é falta de companhia. Muitas vezes é falta de conexão. É quando existe presença, mas não existe abrigo. Quando existe contato, mas não existe intimidade. Quando existe conversa, mas não existe verdade. É aí que começa a dor que quase ninguém percebe. Você descobre que estar cercado de gente não significa nem de longe se sentir alcançado por alguém. Presença não é conexão. Essa talvez seja a frase que muda tudo. Porque ter gente por perto não é a mesma coisa que se sentir visto. Receber atenção não é a mesma coisa que se sentir importante. Participar não é a mesma coisa que pertencer. E ser incluído não é a mesma coisa que ser acolhido. Talvez seja por isso que tanta gente vive uma solidão invisível. Por fora parece acompanhada, mas por dentro continua sem um lugar real para existir. No fundo, o que machuca não é só falta de pessoas. O que machuca é não se sentir alcançado. É ter um mundo inteiro acontecendo dentro de você e sentir que ninguém realmente toca esse lugar. É estar cansado e não saber em quem descansar. É ter coisas presas na garganta e não sentir segurança suficiente para soltá-las. É conviver, falar, responder, aparecer e ainda assim sentir que a sua parte mais verdadeira continua em absoluto silêncio. E essa dor vai ficando cada vez mais pesada, porque ela não aparece por fora. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém imagina o peso que existe em continuar presente num lugar onde você nunca se sente inteiro. Então a solidão vai ficando silenciosa, quase educada, quase invisível. Mas por dentro ela vai corroendo uma coisa muito séria, a sensação de que você realmente importa pra alguém de um jeito profundo. Porque o que destrói não é só o silêncio ao redor, é a sensação de não ocupar um lugar real no mundo de alguém. E talvez seja por isso que certos encontros cansam em vez de nutrir, porque certas conversas drenam em vez de aproximar. Porque você pode passar horas com pessoas e ainda terminar um dia com a mesma sensação de vazio. Porque companhia sem vínculo não mata a solidão. Ela só distrai por alguns instantes. E quando a distração passa, a dor continua ali. No fim, o ser humano não precisa só de presença, precisa de ressonância. Precisa sentir que existe alguém do outro lado que realmente toca quem ele é. Alguém diante de quem ele não precisa editar cada palavra, medir cada reação, esconder cada parte vulnerável. Porque quando toda relação acontece só na superfície, o máximo que ela pode tocar em você é a sua superfície também. E ninguém deixa de se sentir sozinho sendo conhecido só pela metade. Tem gente que está cercada, mas nunca realmente alcançada. E aqui entra a parte que dói mais. Às vezes o problema não é só que ninguém chega até você. Às vezes o problema é que quase ninguém consegue
Porque em algum ponto você aprendeu a sobreviver se escondendo em plena presença. Aprendeu a conversar sem se mostrar, a sorrir sem se abrir, a participar sem se revelar, a estar com pessoas sem deixar que elas realmente cheguem perto. E isso protege você da rejeição, mas também protege você da conexão. Talvez uma parte da sua solidão não venha só da falta de pessoas certas, venha do fato que a sua parte mais verdadeira raramente fica ao alcance de alguém. E quando ninguém toca a sua verdade, qualquer carinho começa a parecer insuficiente, qualquer presença começa a parecer rasa, qualquer relação começa a parecer incompleta, porque conexões superficiais não conseguem alcançar partes profundas. Talvez você não esteja cercado de gente, talvez esteja cercado de superfície. E é por isso que essa solidão é tão cruel, porque ela não faz a pessoa sofrer só pela ausência de vínculo. Ela faz a pessoa começar a duvidar da própria possibilidade de ser realmente amada, como se ninguém fosse ficar se enxergasse tudo, como se a única forma de continuar pertencendo fosse continuar filtrando quem você é. Então você é aceito, mas pela versão editada, incluído, mas sem se sentir seguro, visto, mas só em partes, e viver assim cansa. De um jeito que quase ninguém entende. Porque a pior forma de solidão talvez não seja não ter ninguém. Talvez seja existir perto das pessoas, sem sentir que você é real para elas. E quando você entende isso, muita coisa muda de lugar. Muda a forma como você olha para certos grupos, para certas amizades, para certos relacionamentos, para certos momentos em que você achava que estava acompanhado, mas na verdade estava só tentando não se sentir sozinho, porque existe uma diferença enorme entre caber em algum lugar e poder existir por inteiro nesse lugar. Então talvez a saída da solidão não comece com como conhecer mais pessoas. Talvez comece com uma pergunta muito mais profunda. Onde eu posso existir sem máscara? Porque mais contato nem sempre significa mais conexão. Mais mensagens nem sempre significa mais intimidade. Mais companhia nem sempre significa menos vazio. Às vezes você só aumenta o número de presenças, mas continua sem aquilo que realmente cura, o vínculo. A primeira mudança é parar de buscar quantidade, quando o que está faltando é profundidade. Você pode lotar a vida de interação e continuar emocionalmente faminto. Pode estar cercado de contatos e ainda não ter onde descansar por dentro. Entender isso já evita um erro enorme. Tentar preencher uma falta de intimidade com excesso de companhia não funciona. A segunda mudança é perceber que pertencer é diferente de participar. Participar é estar ali. Pertencer é sentir que existe espaço real para você ali. Participar pode ser social, pertencer é emocional. E quando você continua aceitando lugares onde precisa se diminuir para caber, a presença nunca vai virar abrigo. E a terceira mudança talvez seja mais difícil. Entender que conexão real exige verdade. Não verdade para qualquer pessoa, não exposição sem critério, mas verdade suficiente para que alguém possa conhecer algo além da sua superfície. Porque se tudo que o outro alcança em você é defesa, performance, controle, ele nunca vai conseguir tocar a parte sua que está com sede de vínculo. E aí a solidão continua, mesmo no meio do afeto. Talvez o que você sente não seja exagero. Talvez seja só uma necessidade humana básica, sem resposta há tempo demais. A necessidade de ser visto, de ser compreendido, de ser emocionalmente alcançado, de não precisar traduzir tudo sozinho dentro da sua própria cabeça. Quando você olha por esse ângulo, a sua dor deixa de parecer drama, ela começa a parecer humana. Porque no fundo, o que destrói não é só a ausência de pessoas, é a ausência de um vínculo que faça você se sentir real no mundo de alguém. Talvez seja por isso que tanta gente sofre em silêncio, mesmo cercada de companhia. Não porque esteja completamente sozinha, mas porque continua sem um lugar onde possa baixar a guarda e ainda assim continua sendo amada. E talvez a cura da solidão não comece quando aparece mais gente. Talvez ela comece no momento em que finalmente existe uma ponte verdadeira entre o que você sente
e alguém disposto a realmente te encontrar ali. Porque no fim, o coração humano não procura plateia, procura vínculo, não procura barulho, procura abrigo, não procura só presença, procura um lugar onde possa existir sem desaparecer um pouco para caber. E talvez seja isso que você esteja tentando encontrar desde o começo. Se esse vídeo conseguiu colocar em palavras uma dor que você já sentiu, mas nunca soube explicar, deixa o like e se inscreve no canal, porque esse canal existe exatamente para isso, para revelar algo errado da mente e da vida emocional que quase ninguém consegue nomear. E se você percebeu que essa distância entre você e os outros também tem a ver com uma mente que pensa demais, se protege demais e nunca relaxa de verdade, então o próximo vídeo que você precisa ver é o nosso vídeo sobre overthinking, porque muitas vezes a solidão não começa por fora, ela começa na guerra silenciosa que acontece dentro da sua própria cabeça. O vídeo vai estar aparecendo aí na tela.